Se nós vamos fazer contato com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. É uma felicidade muito grande participar sempre do Jornal Brasil Atual. Felicidade nossa também, Uchoa. Na última segunda-feira, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele se posicionou de forma favorável à realização de um plebiscito para mudar a Constituição brasileira, né? A declaração logo acabou sendo rechaçada aí por diversos setores da sociedade, inclusive pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o vice-presidente Hamilton Mourão disse que não faz parte das intenções do governo qualquer tentativa de se alterar, né, de mudar, ter que refazer a Constituição. Depois disso, Ricardo Barros falou ali que o projeto era dele e que mesmo com a repercussão negativa, ele ia apresentar essa proposta em 2021. Como é que você viu mais esse episódio aí envolvendo a Constituição brasileira e, no caso, um deputado querendo propor um plebiscito para alterá-la, na verdade, para mudá-la, Uchoa? Glauco, primeiro dizer que é mais uma daquelas informações em que o líder do governo fala e depois diz que fala por si só. Quer dizer, é um deputado experiente que sabe muito bem que é a voz do governo na Câmara dos Deputados, e que diz uma coisa de uma extrema importância para a realidade nacional, e no final, quando vê que a proposta cai no descrédito, tenta limpar a imagem do governo, assumindo por si só aquela palavra. O que é que eu acho sobre isso? Você me pergunta agora. Eu acho, Glauco, honestamente, eu gosto de dizer as coisas muito claramente para quem nos assiste, nos escuta entender de forma fácil. Seria apenas um descaramento se essa proposta tivesse sido apenas uma proposta inoportuna, uma proposta despropositada, se tivesse sido só uma proposta injustificável. Mas, na verdade, não é só um descaramento, é uma pouca vergonha, né? O líder do governo defende uma nova Constituição. Por quê? Porque, segundo ele, o brasileiro tem direito de mais e tem dever de menos. Quer dizer, dá para acreditar nisso? O líder do governo, ele fala como se o brasileiro não trabalhasse, como se o brasileiro não pagasse imposto, como se o brasileiro não honrasse dívida, como se não cumprisse normas nacionais, como se não tivesse qualquer responsabilidade com relação à vida do Estado. Assim, é como se o brasileiro ficasse sentado na poltrona o dia todo, recebendo, sei lá, os rendimentos das aplicações, o que pode ser normal na vida do deputado, mas eu tenho certeza que não é uma coisa normal na vida das milhares e milhares de pessoas que nos assistem e que nos ouvem nesse momento. Quer dizer, o cidadão faz isso num cenário, Glauco, em que a gente acabou de ouvir numa entrevista sua com o Fausto Diese, em que o desemprego está em alta e a capacidade do poder de compra está diminuído. Quer dizer, no momento em que quem tem emprego está se desdobrando para manter e quem não tem está fazendo biscate para sobreviver até amanhã. Afinal de contas, o que é que esse deputado ele acha que o brasileiro tem e que não deveria receber? Afinal, a que direito ele se refere? Né? Agora, isso do ponto de vista político, da proposta casuística, né, que eu considero uma pouca vergonha. Do ponto de vista da teoria constitucional, é totalmente esdrúxulo, porque assim, uma nova Constituição, Glauco, ela é pensada no momento de refundação nacional. Quer dizer, a gente até tem motivos, aliás, tem motivos de sobra para refundar o Estado brasileiro. Mas não parece que é o caso, porque a sociedade brasileira não está interessada em fazer essa discussão nesse momento. De modo que a Constituição ela já possui os seus mecanismos que permitem as alterações no seu próprio corpo constitucional. Tanto é que nós temos 108 emendas. Uma delas, agora de agosto. Este mesmo deputado votou nessa emenda 108. Então, não há razão nenhuma para que a gente faça uma nova Constituição nesse momento. Ele quer buscar uma ponte com a situação do Chile, que é completamente diferente, porque lá sim está havendo um processo de ruptura numa história de transição democrática que parece que agora vai evoluir com o final da ditadura. Você precisa realmente recompor o Estado, estabelecer uma Constituição que represente a sociedade chilena, porque lá saúde, educação, previdência, todos esses direitos que aqui são consagrados, lá estão fora da Constituição,
mas o povo está mobilizado para ir para a rua, para lutar, para eleger bons constituintes interessados numa mudança constitucional e que faça, de fato, uma Constituição de refundação nacional. Será que a gente está com esse ânimo aqui no Brasil? Era o caso da Marilu, que fez uma bela entrevista agora com a Natália, do programa, eu anotei aqui, Bancada do Sonho, que perguntasse para a Natália se a sociedade brasileira está animada para fazer essa discussão, porque o que eu vejo, Glauco, é que a sociedade está, nesse momento, sofrendo a dor de quem já perdeu 156 mil vidas, eu acho, ou mais, na Covid, e o deputado quer fazer chacota, apelando, tentando enganar as pessoas com falsas promessas no momento de extrema dificuldade, de extrema comoção nacional. É totalmente descabido, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista da teoria constitucional. E é descabida também, né, Uchoa, essa comparação com o Chile, quer dizer, foi realizado um plebiscito ali que era em relação à Carta Magna que tinha sido feita na época da ditadura de Augusto Pinochet. A Constituição brasileira é justamente o contrário, ela foi feita no âmbito da redemocratização. Então, quer dizer, é misturar alhos com bugalhos, né, Uchoa? É incrível, porque é exatamente o contrário, né? Quer dizer, e outra coisa, não bastasse os momentos históricos serem completamente distintos, ele quer fazer uma nova Constituição para piorar. Quer dizer, enquanto lá no Chile você busca uma Constituição para assegurar direitos, este aqui quer mandar as favas, né? Os marcos civilizatórios. Quer dizer, o princípio do retrocesso social, adeus, né? Da impedição do retrocesso social, adeus, né? Até logo o princípio da proibição da evolução reacionária. Quer dizer, ele busca, através de um argumento, justificar um outro que não tem absolutamente nada a ver. Agora, honestamente, eu não posso acreditar que o líder do governo, um deputado experiente, tenha falado disso por si só. Isso aí, no mínimo, ele ouviu conversando a boca miúda com alguns dos seus pares em algum salão do Congresso ou mesmo do Planalto. De qualquer maneira, o que é bom é a sociedade brasileira ficar atenta, porque essas pessoas que já provaram que não têm compromisso com a democracia, eles podem sim buscar expedientes que... Parece que a gente teve um problema aqui com a conexão. Que democrática... desculpa. Uchoa, só vou pedir para você repetir aqui esses últimos 10 segundos, porque deu uma travada na nossa conexão. Sim. Não, que a sociedade brasileira fique atenta, porque essas pessoas que não têm compromisso com a democracia, de fato, eles tentam se aproveitar dos momentos de dificuldade para passar essas propostas. Quer dizer, enquanto a sociedade está mobilizada tentando buscar sobreviver à Covid, sobreviver à dificuldade do emprego, sobreviver fazendo algum biscate para conseguir pagar o preço do arroz que está às alturas, eles podem simplesmente passar essas propostas e pegar todo mundo de surpresa. Essa é uma atenção que nós precisamos ter permanentemente. E o pior, né, Uchoa, que quando a gente fala da Constituição brasileira, tem os problemas da sua concretude mesmo, né, daquilo que chega efetivamente para o cidadão. Temos aí, segundo um levantamento recente, mais de uma centena de dispositivos constitucionais que ainda hoje, 32 anos depois, não foram regulamentados, né? Inclusive a gente falando de pandemia, alguns dispositivos relativos à despedida arbitrária, também à proteção em face da automação e outros tantos, e ainda a Constituição aí tendo algumas, digamos, algum tipo de interpretação bastante criativa e livre, entre aspas, por parte do Poder Judiciário. Então a Constituição está sob ataque na prática, né? No nosso dia a dia a gente observa isso, Uchoa. Porque aí, Glauco, quando a gente foi fazer o serviço, a gente não fez o serviço bem feito. Porque aí, realmente, a Constituição ela é um marco de refundação estatal, e o Estado deveria ter sido refundado. O que é que aconteceu? Nós conseguimos promulgar uma nova Constituição, mas o Judiciário continuou sendo aquele mesmo que legitimava uma ordem autoritária. Os congressistas que aprovaram a Constituição passaram a receber um mandato imediatamente parlamentar, quer dizer, deveria ter sido dissolvida a Assembleia. Talvez, se a gente tivesse feito o serviço da maneira correta, ter feito realmente uma transição política para acabar com a ditadura, punindo o responsável, buscando as responsabilidades de cada um, a gente tivesse tido condições de efetivar a Constituição da maneira como ela deveria ter sido efetivada.
Mas agora a gente não pode fazer uma nova Constituição porque os direitos dessa não estão sendo cumpridos. A gente tem que lutar para que ela tenha eficácia. Porque se está difícil com essa, imagina com uma nova em que o autor da proposta já vai anunciando que é para piorar, porque brasileiro tem direito demais. Eu acho isso inacreditável, né? Eu só acredito que isso é possível porque eu estou vivendo no Brasil no ano de 2020, porque senão eu acharia que isso era uma brincadeira que estariam inventando para chamar a atenção pela rede social. Pois é, e essa tentativa, né, de refazer a Constituição também não é nova, né, Uchoa? Porque eu lembro aqui, estava até vendo aqui, resgatando uma matéria a respeito do aniversário de 30 anos da Constituição, em que alguns constituintes, inclusive, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, defendiam, né, que houvesse uma revisão constitucional, já que a época hoje seria outra, mas na verdade, assim, a declaração dele e também de outras pessoas ali que participaram, inclusive, da feitura da Constituição, era no sentido de facilitar as tais das reformas, né? À época a gente falava da reforma da Previdência, quer dizer, sempre que se fala em substituir a Constituição ou alterar a Constituição, é no sentido da retirada de direitos mesmo, né? Isso não é de hoje, Uchoa. Porque naquele momento, Glauco, Fernando Henrique Cardoso, quando defendia isso, havia um interesse, ainda naquele momento, de garantir os princípios constitucionais que impediam as transformações que a própria Constituição proibia. Quer dizer, há um dispositivo na Constituição dizendo que não pode ser sequer objeto de proposta de emenda constitucional eliminar direitos e garantias, os direitos fundamentais e sociais, né? Então, assim, mas hoje não existe mais esse impedimento. A falta de eficácia da Constituição foi tanto que hoje é possível você apresentar um projeto de emenda constitucional sobre qualquer natureza. Então, assim, não há mais nem razão para se buscar esse expediente de criar uma nova Constituição. Na verdade, o Fernando Henrique Cardoso também, certamente disse aquilo também, em função de que o Brasil nunca teve uma cultura constitucional. A gente tem, você sabe, são 7 constituições, mais uma emenda constitucional de 69 que revogou uma Constituição de 67. Então, mas naquele momento, era uma Constituição que tinha acabado de acontecer, hoje ela tem 32 anos, a gente tem que manter isso, né? Não se preocupe, o deputado, que um dia eu ainda quero viver para um dia realmente promulgar uma nova Constituição. É uma nova Constituição porque realmente esta, com 108 emendas, ela já está se desfigurando com relação ao seu conteúdo principal. Mas quando a gente for fazer essa nova Constituição, eu espero que o deputado não esteja dentre os constituintes que irão estabelecê-la, que será uma proposta de um povo mobilizado que vai à rua, que vai querer participar do processo constituinte, como está acontecendo no Chile. A luta lá não foi só do plebiscito para aprovar um novo chamamento constitucional. É uma luta que está começando, mas a sociedade chilena vai lá para lutar por paridade, para lutar pelo Estado plurinacional, para depois lutar pelo estabelecimento de direito, como aconteceu aqui no Brasil também, na Constituinte 87, 88. Coisa que certamente não aconteceria nesse momento, porque não há sequer expectativa social para que exista um movimento nesse sentido. Sem dúvida. Uchoa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, um abraço a todos os nossos ouvintes e as pessoas que nos escutam, e um beijo especial à nossa querida Marilu Cabanhas. Abraço, Uchoa. Conversamos aqui com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.